Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, boa tarde. Depende da hora que você vai estar assistindo esse vídeo, não é mesmo? Então vamos dar início à nossa segunda aula do segundo bimestre. Gente, o tema é abolicionismo, a luta pelo fim da escravidão. Como eu comentei com vocês, quando nós estávamos falando de Brasil monárquico e eu falei de segundo reinado, eu comentei que esse movimento ele surgiu aí nesse contexto, ali por final do século XVIII, início do século XIX. Eu disse que não ia comentar naquele momento, porque senão o vídeo ele ficaria muito longo. Então, como eu prometi, estou aqui para a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente importante para o nosso conhecimento de forma geral, enquanto sociedade, enquanto cidadão brasileiro, e também é muito importante para vestibular também. Então, aqui, abolicionismo, a luta pelo fim da escravidão. É muito comum, quando a gente fala nesse assunto, as pessoas remetem logo à Lei Áurea de 1888 e a gente vai ver que não é bem isso, que esse processo ele vai bem além desse feito aí da Princesa Isabel. Aqui nós não vamos romantizar nada, eu vou ficar pequenininha porque eu botei muita coisa no slide. Acho que dá. Então aqui, pessoal, eu coloquei aqui na nossa capa do nosso slide a imagem dos principais abolicionistas, né, as pessoas que estavam à frente daquele movimento naquela época. Depois eu volto e cito o nome deles. Quando eu pensei em falar sobre essa temática, eu pensei o quê? Não, eu não vou falar de forma muito seca só sobre o movimento. A gente vai fazer uma contextualização desde o momento que essas pessoas foram capturadas lá no continente africano e chegaram aqui no Brasil até o momento da abolição da escravatura de fato, tá? Então a gente tem que entender como que funcionavam as coisas no continente africano. Lembrem que estamos falando de continente, porque muita gente confunde com o país. Tem a África do Sul, que é um país, mas nós estamos falando no contexto de um continente com vários países e etnias com algumas semelhanças, mas com suas diversificações também. Então, aqui, África na época da colonização. Quando nós falamos da época da colonização das Américas, né? América Brasileira, América Portuguesa, América Brasileira, perdão, América Portuguesa, América Espanhola, lá no século XVI, por volta de 1500. Então, a gente tem que entender como que era lá. Como que essas pessoas viviam lá e vieram parar aqui. Então, olha aqui, eu coloquei umas citações do livro de um historiador que se chama Jaime Pinsky, e ele trabalha com esse processo da escravidão aqui no Brasil. Olha só, a sociedade africana ela era dividida dessa forma. Existia organização social tribal, eles eram divididos em classes sociais, sociedades tribais patriarcais. Então, quando a gente fala do continente africano nesse contexto, nós estamos falando de um continente altamente organizado, com questões jurídicas, com questões políticas, governamentais e econômicas. Eles tinham essa organização, não eram um continente que as pessoas viviam de forma solta e relapsa, não. Tinha a sua própria organização. Então, é errado quando as pessoas chamam esses países, nesse contexto, de atrasados. Eles não eram atrasados, eles tinham a sua forma de viver. Então, é muito comum também, quando a gente fala desse processo, pessoas de forma errônea querem vir justificar o processo de escravidão aqui no Brasil com o processo que já existia dentro do próprio continente africano. Quando a gente fala de escravidão do ser humano, que o ser humano se foi escravizado, se tornou um cativo, um escravo, isso é um processo bem remoto da história. Se vocês lembrarem lá, quando nós estudamos Egito, Grécia, Roma, Mesopotâmia, vocês vão ver que a escravidão ela já existia, a escravidão por dívida, a escravidão por guerra, e aqui dentro do continente africano, nesse período histórico, ela também existia, só que nós não podemos comparar esse processo com o processo da escravidão mercantilista que existiu do século XVI ao século XIX. É algo errôneo, é algo incomparável, tá bom? Não tem nem como comparar, a gente tem uma diferença muito grande. Olha só, o tráfico no continente africano era muito reduzido. Escravos eram geralmente prisioneiros de guerra,
E após algumas gerações, as relações escravistas eram eliminadas. A escravidão por dívida e a venda de membros da família devido à fome também ocorriam, mas sem maior significado numérico. E às vezes essa pessoa que virava escravo, aos poucos ele ia conseguindo a sua liberdade. E numericamente falando, era bem insignificante se comparado com o processo que existiu aqui nas Américas, tá bom? Então, quando a gente fala também desse processo de captura dos povos africanos, Portugal ele foi pioneiro aqui para as Américas, trazendo para as Américas, e os árabes também praticaram bastante isso. Vamos passar aqui para frente. A África na época da colonização, de novo, eu coloquei mais uma vez uma citação de Jaime Pinsky, que é um historiador que fala sobre esse processo de escravidão. Olha o que ele falou sobre o processo de captura, tá? A captação do escravo se dava principalmente por cidades portuárias, como Luanda ou Benguela. Como que era essa captura? Eu só cheguei lá e vi, capturei todo mundo? Não. Algumas tribos rivais, alguns grupos rivais, eles acabavam guerreando e quem perdia se tornava escravo. O que ele fazia? Ele vendia para essas pessoas que estavam à procura, para esses traficantes, que eram como se fossem empresários dessas pessoas, né? Empresário do ramo do tráfico negreiro. Então eles iam nessas cidades que estavam mais na costa marítima, fazia essa troca, que tinha conexões com agentes, que por sua vez iam até as regiões do interior para a realização do escambo, para a realização dessa troca. Então teve um confronto com duas etnias rivais ali em algum país do continente africano, e a que venceu vai escravizar a que perdeu, e essa que venceu, eles estavam precisando de, sei lá, arroz ou algodão, e vinha essa pessoa, esse traficante de escravos, e trocava. Em troca ele tinha arroz, tecidos, ele deixava lá a mercadoria e levava as pessoas de forma ali escravizadas. Então era assim que acontecia a captura. Professor, e eles não resistiam? Sim, eles tentavam resistir, mas tinha também a questão da superioridade bélica, né, dessas pessoas. Já que eles ganharam a guerra, eles tinham já uma superioridade bélica, e também as pessoas que chegavam para essa captura, elas já vinham com um armamento ali que lhe permitia essa captura. E sobre a viagem, isso aqui é algo também que nós já comentamos, vocês já falaram, já leram esse poema que fala sobre isso em aulas anteriores também. A viagem era feita nos famosos navios tumbeiros, era uma viagem muito longa, era uma viagem que demorava em média de 35 a 45 dias, dependendo da localidade que ele saía, para a localidade que ele deveria chegar, às vezes demorava até 60 dias. E as condições dentro desses navios eram totalmente degradantes. A gente pode ver aqui que tinha muita gente aglomerada, né? E geralmente, olha só, acorrentado pelos pés, que era para não ter nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de rebelião, não tinham condição sanitária nenhuma, as fezes eles tinham que fazer aqui mesmo, a água era pouca, era suja, pouca alimentação, muita gente no mesmo ambiente, um ambiente insalubre, e isso provocava a proliferação de doenças. Isso provocava o que? Um número na taxa de mortalidade nessa viagem, ele era muito grande, então o navio ele vinha superlotado. Exatamente por isso, para ter ali um número eficiente de pessoas. Por exemplo, a capacidade era 500, mas eu sabia que a viagem era muito demorada, corria o risco de morrer muita gente e perder muita mercadoria que eu tinha prometido para o comprador. Então a capacidade é 500, eu colocava 700, porque morria em média de 5 a 25% de pessoas só na viagem. E aí quando chegava no seu destino, que era aqui, né, no Brasil, eles eram vendidos já nos portos, eles eram leiloados, ali os senhores de engenho, os donos ali das lavouras, aquelas pessoas que tinham mais posses iam lá e escolhiam de acordo com a característica física, né, uma coisa totalmente desumana, que não tinha nenhum pingo mesmo de humanidade. Então, aconteciam esses leilões, que eu já comentei com vocês. E aqui o predomínio da escravidão africana em relação à indígena. Como eu falei para vocês lá no ano passado,
sobre o processo de colonização do Brasil, sobre a mão de obra que se utilizou, primeiro foi a indígena, depois foi substituída pela mão de obra negra, né? Eles foram capturados lá na África e trazidos aqui para o Brasil. A gente tem aqui algumas justificativas que foram encontradas de acordo com alguns historiadores que eles encontraram na época para escravizar os africanos em relação aos indígenas. Existia uma questão que eles falaram, né, identificaram da barreira cultural. Que barreira cultural era essa? Na cultura indígena brasileira, quem tinha o hábito de praticar a agricultura eram as mulheres e não os homens. Então, eles viam isso como uma barreira que dificultava. Pegar esse homem indígena e ensinar ainda ele a cultivar, daria mais trabalho. Tinha a questão das epidemias, a questão do indígena ser fraco imunologicamente falando, uma gripe, uma varíola já causava ali a morte de muita gente, então eles usavam essa justificativa, que na verdade são, assim, desculpas, na minha opinião, que não são válidas. E a gente tem também domínio de certas técnicas pelos africanos, técnicas de se praticar já a agricultura. Nesse contexto aqui, os portugueses eles já estavam traficando negros africanos para colônias que eles tinham em outras localidades no Atlântico. Então, alguns já tinham costume. Então, eles preferiram dar essa justificativa aqui. E a oposição à escravidão indígena, principalmente por parte de quem? Por parte da Igreja Católica. Ali, vocês sabem que os jesuítas eles foram veemente contra esse processo, né? Eles acreditavam que eles podiam catequizar esses indígenas, que eles eram almas que ainda poderiam ser salvas. Já os negros africanos não. E a coroa também vai ser contra. E aqui o principal motivo, o motivo realmente original, né, é a questão que o tráfico negreiro, existia essa questão do tráfico. Você traficar pessoas naquela época era uma coisa legal e era algo extremamente lucrativo, era uma empresa traficante. Estima-se aí, segundo alguns historiadores, que o tráfico negreiro ele movimentou mais lucro do que o próprio processo de produção de cana-de-açúcar ou da mineração no Brasil. Então, era algo extremamente rentável, porque os principais traficantes de escravos, eles estavam vinculados à coroa portuguesa. Então, era algo que gerava muito lucro, né? Muitos impostos à coroa. Cada questão ali de comprar e vender um escravo era muito mais caro, gerava muito mais lucro. Então, esse daqui é o que justifica a escravidão africana aqui no contexto de Brasil. Distinção entre escravizados. A gente tem que saber que nem todo escravizado que chegou aqui ao Brasil, ele ia diretamente para a lavoura. Não, a gente tinha algumas diferenciações, olha só. A gente tinha os escravizados de ganho, era aquele que um senhor, uma pessoa de posse comprava um escravo, e ele utilizava ele para trabalhar de forma emprestada, por exemplo, para vender alguma coisa. E ele ganhava dinheiro em troca de fazer algum serviço. Só que esse dinheiro não ficava para o escravizado, esse dinheiro ficava para o senhor que tinha o escravizado. Ele ia prestar serviço para ele ou para alguém e retornava o lucro para o seu dono. Às vezes ele ficava com um pouquinho de dinheiro. Se ele vendesse alguma coisa, uma merrequinha, sabe? Como se fosse uma gorjeta, mas era bem pouco. A gente tem o negro do eito. O negro do eito é aquele que ia mesmo para as lavouras, que trabalhava ali na zona rural, que trabalhava com a cana-de-açúcar, que trabalhava com café. A gente vai ter também o negro do eito trabalhando com a mineração. Então, é aqueles que estão mais na zona rural. E a gente tinha os escravizados domésticos, que está mais na zona urbana, que trabalhava nas casas. A gente tem uma figura muito importante, que são as amas de leite nesse contexto. E aqui a gente tem também uma diversificação, que é o boçal e o ladino. O boçal era aquele que acabava de chegar do continente africano e não tinha ainda um hábito com a linguagem, né, com o português. Ele ainda falava a sua linguagem do seu país de origem e era mais difícil trabalhar com ele. Os produtores, né, os senhores de engenho, eles preferiam os ladinos, que eram aqueles que já tinham mais hábito com a língua, já não se rebelavam tanto porque já sabiam as regras, já tinham, não que se acostumado, mas já estavam se habituando àquilo, se é assim que nós podemos falar. Então vamos passar. Então aqui uma imagem, né, de escravo de ganho vendendo ali coisas. Gente, reparem, eles nunca usavam calçados.
diversas formas de resistência. Então, pessoal, quando a gente fala do processo de escravidão que aconteceu aqui nesse contexto do Brasil, a gente tem que saber, em outros contextos também, que existiu resistência. Eles não aceitaram isso de forma pacífica, eles sempre lutaram desde o início, desde quando eles eram capturados lá, até chegar aqui. Um detalhe, quando eles chegavam, eles eram batizados, né, e recebiam outros nomes de origem portuguesa para ser mais fácil de chamar. Então, existia toda uma tentativa de que ele perdesse aquela identidade dele. Então, ele já começa essa resistência tentando preservar os seus hábitos culturais também. Outra forma de resistência que a gente tem é a violência contra si mesmos. O que acontecia? Eles tentavam tirar a própria vida, eles se suicidavam, eles se envenenavam. Algumas mulheres que percebiam que estavam gestantes, elas provocavam o aborto de forma extremamente dolorosa, só para não ver o filho dela sofrendo o que ela sofreu. E a gente tem fugas individuais e coletivas. Era muito, muito comum essas fugas. A gente tem a confrontação com os senhores. Muitos escravos vão matar os senhores de engenho, muitos escravos vão matar os donos da lavoura, vão matar aquelas pessoas que estavam ali cuidando. A gente tem o boicote, né? Muitos queimavam as lavouras, tocavam fogo. A sabotagem, destruíam engenhos, destruíam as máquinas, destruíam as plantações. A gente tem as negociações. Conforme eles iam ganhando ali alguma coisa, eles conseguiam comprar a sua liberdade, que era a carta de alforria. E a gente tem a resistência quilombola, que é quando eles fugiam e criavam ali aquelas comunidades autônomas e tentavam incorporar ali uma liberdade da forma como eles conheciam lá no seu continente de origem. E aqui a gente chega na campanha abolicionista. Então, quando a gente fala de diversas formas de resistência, a gente fala de tudo isso aqui e também das revoltas. A gente não pode esquecer das revoltas, principalmente a revolta dos malês, que foi organizada principalmente pelos escravizados ali da Bahia. E em todas as revoltas, praticamente, a gente vai ter a presença muito marcante deles. Na balaiada, na cabanagem, na Guerra dos Farrapos, a gente sempre tinha a presença deles ali pedindo, reivindicando a liberdade. A gente não pode de forma alguma se esquecer disso. Então, todos esses movimentos, eles vão chegar aqui no quê? Na campanha abolicionista, já no século XIX. Olha só, após a Guerra do Paraguai, a resistência negra somou-se à campanha pela abolição dos escravos. Lembra o negro que fosse lutar na Guerra do Paraguai, quando ele chegava, ele tinha garantido a sua liberdade. Então, isso vai se somar com essa campanha. Essa campanha abolicionista foi um movimento, né, dentro do Brasil, que teve grande adesão da população, que tinha o objetivo de chegar ali, trazer o fim da escravidão no Brasil. Quem participava disso? Os parlamentares, né, pessoas vinculadas à política, tinha a bancada parlamentar que era a favor do fim da escravidão, a imprensa, os militares, artistas e intelectuais. Aqui os principais abolicionistas, eu já estou falando demais, esses aqui são os principais, tem outros, e são aqueles que estão na imagem lá do começo. Aqui, Luiz Gama, André Rebouças, Chiquinha Gonzaga, José do Patrocínio, Castro Alves, entre outros. Aqui a gente tem advogado, a gente tem o famoso poeta Castro Alves, a gente tem engenheiro civil, a gente tinha jornalistas negros que conseguiram a sua liberdade e lutavam pelo direito dos outros. Então é muito importante ter noção disso aqui. Vamos passar para frente. E ali as leis emancipatórias elas vão surgir. O movimento abolicionista ele vai começar a dar efeito aqui quando essas leis elas começarem a ser sancionadas. Então a primeira lei que a gente tem é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Ela trazia a abolição do tráfico negreiro. Ficou proibido no Brasil trazer pessoas do continente africano para se tornar escravo aqui. Ficou proibido em qualquer navio com destino ao Brasil trazendo pessoas. Isso daqui é fruto de uma pressão inglesa. A Inglaterra queria pressionar o Brasil a pôr fim no tráfico de escravos e, consequentemente, na escravidão. Por quê, professora? A Inglaterra ela era boa? Não, a Inglaterra não era boa. A Inglaterra estava passando pelo processo de revolução industrial e era muito mais cômodo para eles ter mais mão de obra livre para poder comprar os produtos que elas queriam. Então, essa lei aqui ela ficou conhecida como Lei para Inglês Ver,
porque ela só foi colocada em prática mesmo em 1855. Depois a gente tem a Lei do Ventre Livre, em 1871, que declarava livre todos os nascidos de mãe escrava a partir da data da promulgação. Era uma conquista? Era, mas não tão significativa assim. Por quê? Como que ficavam essas crianças? Como que elas iriam se alimentar? Então, muitos senhores, pessoas que tinham escravos, elas se apropriavam disso para não alimentar essas crianças. Muitas ficavam, né, jogadas e as mães acabavam criando ela e automaticamente elas eram escravas também. Outra lei a gente tem, a Lei dos Sexagenários, de 1885, declarava livre os escravos com mais de 65 anos. Essa lei aqui ela é quase assim, um absurdo para a época, porque quase ninguém ia conseguir chegar a essa idade de 65 anos. Quando essa pessoa ela era um escravizado, a vida de trabalho dela durava entre de 5 a 10 anos, por exemplo. Se ele chegou aqui com 25 anos, 35 com 40 anos no máximo, ele morria. Era muito difícil chegar a 65 anos. E os que chegavam já não conseguiam trabalhar. Então, essa lei aqui ela não foi tão vantajosa assim. Ela foi mais vantajosa, inclusive, para o próprio dono do escravo, porque ele ia se livrar de um fardo. Se tivesse alguém com 65 anos, ele já nem conseguia trabalhar. Então, já nem era mais a responsabilidade dele alimentar de forma mesmo que precária aquela pessoa. E, por fim, a gente tem a Lei Áurea, né? O Senado decidiu, através das pressões parlamentaristas que eram a favor da abolição, criar a Lei Áurea de 1888, que põe fim à escravidão no Brasil. Então, até chegar nessa Lei Áurea de 13 de maio, vocês veem que tem todo um processo histórico. Então, esse processo de abolição da escravatura, ele vai além desse feito aqui da Princesa Isabel. A gente vê que a Princesa Isabel, ela foi pressionada por esse movimento abolicionista pela Inglaterra através dessas leis e dessas sanções da Inglaterra, e também já não era algo que se compatível com o sistema capitalista da época. O sistema capitalista que estava entrando em vigor naquele momento no mundo todo e também no Brasil, ele já não era mais compatível com o trabalho escravo, e sim com o trabalho assalariado. Então, era algo que já não compensava mais. Então, tudo isso, né, traz a impopularidade, mais uma vez, da monarquia. Né? Alguns produtores rurais vão se sentir traídos e vai se somar aí, vai ser mais um dos motivos da monarquia chegar ao fim. E depois, professora, essas pessoas que foram libertas, cerca de 700 a 1 milhão de pessoas, tiveram algum tipo de assistência do governo? Teve alguma política pública? Não, eles não tiveram nenhum tipo de assistência. Eles ficaram jogados à própria sorte. Então, é por isso que a gente fala muito, a gente tem que visualizar o contexto histórico desse movimento para a gente entender algumas mazelas que persistem até hoje, como o preconceito, a falta de oportunidade. A escravidão no Brasil ela durou mais de 300 anos. E de liberdade nós só temos 132 anos. Então é algo que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente for falar de políticas públicas para a população negra. Então é isso, pessoal. A aula ficou um pouco longa, mas é isso aí. Tchau, tchau.